Olá, você que nos acompanha aqui na TV Fadat e nos canais de streaming. Eu sou o Lucas Rabelo, faço parte aqui do time Fadat na área da comunicação e também sou aluno discente do curso de Direito. Com muito prazer que eu inicio mais um projeto aqui na tela da TV Fadat. Hoje é o nosso projeto piloto, o nosso programa piloto do Bora Falar. Um programa onde a gente vai falar de aluno para aluno sobre assuntos diversos. E no programa de hoje a gente vai iniciar falando sobre a rotina de estudo, a rotina de estágio e, claro, a criação de conteúdo. E para iniciar esse programa, nada melhor do que ter ao meu lado duas alunas. Sejam muito bem-vindas, Yasmin e Roberta. Obrigada. Nossas alunas do curso de Direito, estagiárias, criadoras de conteúdo e, acima de tudo, pesquisadoras. Recentemente, o trabalho de vocês foi aprovado na amostra científica e vi que o tema tão atual que saiu nos telejornais. E também estou ao lado da Manu Carvalho, ela que tem 20 anos, é aluna de Publicidade e Propaganda da Unifor e está aqui ao nosso lado também para falar sobre isso, porque além de tudo, ela cria conteúdo e... Que conteúdo, né? Muito obrigada. Conteúdo, para quem não conhece, pode procurar ela nas redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube, voltou? YouTube, mas tem vídeo lá ainda, pode ir lá. Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, tá? Nessa estreia. Então, hoje o tema é bem amplo, né? A gente vai falar sobre rotina de estudo, rotina de estágio, porque todas têm algum estágio, seja na área de formação ou em uma área terceira. Mas, para início, eu gostaria de saber como é conciliar, né, essa rotina de estudo para conseguir dar conta das matérias. Porque, assim como vocês, eu também sou aluno e eu sei que é complicado. Assim, vou começar falando, mas tendo uma visão de criadora de conteúdo nas redes sociais, estagiária e universitária, eu sempre tento pensar que eu não sou obrigada a dar conta de tudo. Tipo assim, vão ter dias que a gente não vai dar conta de tudo. E eu tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Eu não vou sair 100% em tudo. Às vezes você vai 90% em um, 10%, 10 não, 80% em outro, 100% em alguma coisa. Então eu sempre tento separar o meu dia, assim, em blocos. Então a minha faculdade é de manhã, eu tenho aula pela manhã. Então eu tô ali na faculdade, focada na faculdade, nas aulas do curso. À tarde é meu estágio. E meu estágio é home office. Então isso já é um ponto muito positivo pra mim, porque eu saio da faculdade e por ser home office é um pouco mais tranquilo. Então, a tarde é do estágio. Eu sempre tento estar, no meu momento 100%, eu sempre tento ser no estágio, porque querendo ou não, é meu futuro ali na minha área de formação. E à noite, ali, final da tarde, que eu tô livre da faculdade, do estágio, eu tento focar na criação de conteúdo. Então, o que eu faço para me organizar é tentar dividir meu dia assim e ter sempre em mente que, Manuela, calma, você pode relaxar um pouco mais hoje. E assim, vão ter dias que eu não vou estar 100% ali focado na faculdade porque eu preciso entregar algum trabalho de criação de conteúdo, ou então não vou focar 100% na criação do meu conteúdo para o Instagram porque eu tenho que fazer uma entrega muito importante no estágio. Então, é difícil, mas é importante a gente conhecer também os nossos limites e saber até onde a gente pode ir e ter em mente que não, você não precisa, você só tem 20 anos. Não precisa abraçar o mundo agora e fazer tudo. E com vocês, meninas? Eu acho que essa questão da gente entender que realmente a gente não pode, não consegue dar conta de tudo, porque se a gente resolver abraçar o mundo, a gente não consegue resolver nada. A gente não consegue dar conta do estágio, nem da faculdade, nem do conteúdo. Mas ter uma rotina certa, saber qual horário eu vou ter que desenvolver tal atividade é muito importante para mim, como ela falou. De manhã eu tenho que estar no meu estágio, minha tarde é livre, então eu foco no XOXO, que a gente está agora, voltando, e também nos meus estudos, trabalhos da faculdade, a pesquisa também eu desenvolvo muito à tarde, e à noite é a faculdade. Então, é sempre bem dividido. Manhã, estágio, tarde é esse tempo que eu tenho tanto para os estudos, quanto para as pesquisas e para os conteúdos também. Eu gosto de montar um cronograma, né? Eu não deixo ele fixo, eu vou adaptando quando a semana vai passando, as semanas vão passando e eu vejo a necessidade. Pela manhã, antes de ir trabalhar, porque eu
trabalho em horário comercial, pela manhã eu gosto de me atualizar um pouco. Né? A gente, como não tem muito tempo, fica muito restrito a outras responsabilidades, a gente não consegue sentar ali, assistir um jornal, ler uma matéria. Então, sempre no momento pela manhã, enquanto eu acordo, estou ali tomando meu café, eu gosto muito de escutar podcasts de atualidades, por conta que isso me ajuda muito em desenvolver a pesquisa. Porque a gente vê os temas, né, que estão ali em evidência, temas que merecem evidência, que não é dado total espaço. Eu passo, né, trabalho em horário comercial, então meu horário de almoço eu sempre aproveito para listar os conteúdos da faculdade. É um horário que eu consigo me desenvolver muito bem. Aí, à noite, eu venho para a aula. Então, assim, à noite eu tento extrair o máximo que eu posso de conteúdo da aula para não acumular para casa. E uma escapatória que eu me sinto muito bem nas disciplinas é estudar resolvendo questão. Assim, é um divisor de águas para mim. Eu foco muito na aula, né? Consigo redigir, né? Fazer um bom material. E quando eu chego em casa, eu passo a limpo. E isso me deixa um pouco livre, né, do decorrer da semana desse conteúdo para conseguir focar em questões. Que enquanto eu vou resolvendo, eu vou notando por que isso está errado, por que essa resposta é a certa. Então, eu vou conseguindo elencar pontos. E eu acho que isso é um ponto muito importante, principalmente para quem não consegue conciliar ali muito bem. No início da minha graduação, aqui no curso de Direito, eu sofri muito porque eu deixava acumular a matéria. Eu não revisava de forma alguma no decorrer das aulas, e aí chegava a véspera de prova, eu estava naquele caos de prova, de trabalho, e aí, meu Deus, é muita coisa, como é que eu vou dar conta? E aí, no decorrer do semestre, a gente vai se adaptando, né? A gente vai vendo ali o melhor método que a gente tem para conseguir fixar aquele conteúdo, mas, confesso, tem momentos que a gente dá ali uma deslizada, que depois a consciência pesa, mas o que você falou, Manu, você é humano, não precisa se cobrar, a nota não vai definir o seu conhecimento. Uma questão que eu uso muito, questão de acumular conteúdo, como eu tenho a tarde livre, geralmente eu reviso a última aula que eu tive. Geralmente não dá, porque eu tenho outras coisas, eu sou monitora, também tenho um centro acadêmico, mas quando não dá, acumula, óbvio, mas para não tentar, eu utilizo esse método. Eu reviso a última aula que o professor deu, com algumas anotações que eu também faço na sala de aula, que me ajuda muito, e faço as questões. Geralmente, nessa parte, como o conteúdo não é tão longo, eu consigo fazer mais questão e revisar. E aí, a gente já entra no próximo tópico, que é a questão das estratégias. Existem hoje algumas estratégias de organização, de fixação. Uma delas é o método Pomodoro, né? A gente sabe da eficácia que o método tem. E eu queria saber de vocês se vocês utilizam ele, se tem algum outro método que vocês utilizam e que possa compartilhar. Eu amo o método Pomodoro, porque pra mim, ele é assim, contra a procrastinação. Quando você pensa aí, vou deixar pra depois. Eu sempre, quando me vem esse pensamento, eu já faço logo, não, vou sentar aqui por 25 minutinhos, 20 minutos, vou começar a fazer. E com o passar do tempo, você vai ficando tão focada naquilo ali, que você não quer mais parar de fazer. E falando assim, parece impossível. As pessoas podem até pensar, não, jamais. Vou ficar tão concentrada assim, lendo. Mas, gente, é muito bom. Você entra ali num fluxo que você faz as pausinhas de 5 minutos, e você já quer voltar pra continuar aquilo ali. Ou então você nem quer mais parar do que tá fazendo, só continuar. Então, eu gosto muito desse método. E as meninas aí falando sobre as formas, né, que elas prestam atenção na aula. Eu também, pra evitar acumular conteúdo, e no meu curso, assim, não é muita coisa não tem muitos livros pra ler, não é muitas questões, não tem essas coisas. Então, o que eu tento fazer também é prestar muita atenção na aula, e sempre anotar aquilo ali que eu tô vendo da forma que eu entendo que o professor fala, que às vezes o professor fala assim com termos muito técnicos, datas, algumas coisas. Eu passo pro papel, tipo assim, isso aqui aconteceu porque isso, por conta disso, isso. De uma forma que eu sei que eu vou entender ali rapidinho, sem ficar só copiando exatamente as palavras que o professor fala. Eu interpreto ali e copio no papel. E eu acho muito importante também a gente entender como a gente
e aprende. Se você aprende mais ouvindo, se você aprende mais vendo uma videoaula, porque se a gente for tentar fazer um método de organização do outro, tipo, porque eu vi ela fazendo tão bonitinho, um caderno organizado, vou fazer também. Aí a pessoa passa 500 anos querendo repetir a mesma letra da pessoa, o lettering, e no final não é aquele o método que se encaixa nela. Então, é muito importante a gente se conhecer ali, como é que a gente aprende. Eu gosto muito também de prestar muita atenção na aula, fazer ali as anotações da forma que eu entendo e que estejam ali de acordo com o que o professor passou. E o método Pomodoro, gente, eu acho que é uma das chaves aí pra você se concentrar quando tá em casa, quando você precisa fazer uma coisa. Eu acho que ele é um método muito bom. Eu também gosto muito desse método, mas eu tenho muita dificuldade na pausa. Eu não posso mentir. Se pausar, o retorno é complicado, né? Então, a volta é sempre mais difícil. Exatamente, eu não coloco mais 25 minutos, eu estendi pra, tipo, 1 hora e coloco a pausa um pouco maior. Porque se for uma pausa muito, muito pequena e um tempo de estudo maior, eu acabo me perdendo aí, entendeu? E aí, às vezes, chega a hora da pausa, eu tenho que continuar, porque senão eu vou me perder. Mas, como você falou, acho que o mais importante é você encontrar o seu método. Se você não funciona com esse método, não vá. Porque não adianta você tentar... eu vi que fulano aprende assistindo videoaula, a Roberta aprende lendo e escrevendo, mas eu não aprendo assim. Eu aprendo, sei lá, lendo um PDF que é importante pra mim, lendo os livros, a doutrina. Se é assim que você aprende, vá assim, porque... é o seu método. Todo mundo é diferente, todo mundo tem uma forma de estudo diferente. Não dá pra todo mundo querer copiar a forma que o outro estuda. Então, realmente, aquilo que eu falei, essa forma de estudo de revisar a última aula que o professor deu funciona muito pra mim, tanto pra memorizar o conteúdo, quanto pra não deixar acumular. E foi uma coisa que eu desenvolvi na faculdade. No começo da faculdade eu ficava muito perdida. A Roberta lembra, eu acho que ela me ajudou muito no começo. Falei, amiga, a gente sempre se ajudou. Não, eu não tô entendendo, eu não tô conseguindo. É muito diferente do colégio, né? Eu saí do ensino médio e vim direto pra faculdade. É muito diferente o método que eu utilizava lá, porque era mais matérias. E o tempo que eu tinha também era maior no ensino médio. E aí eu falei, eu vou então achar o meu método. Demorou muito, muito. Eu tive que tentar vários, pesquisar muito pra achar e adaptar a minha realidade. Então é isso. Procure, tente vários que você achar melhor, que você vê que você desenvolveu melhor, você vai adaptando pra sua realidade. E Yasmin, isso é um ponto importante, né? Principalmente pelo companheirismo e a parceria de vocês duas. Muitas vezes... o professor falou de uma forma, não consegui entender muito bem. A Roberta vai te explica ali de uma forma diferente, ou então a Yasmin explica para a Roberta de uma forma mais simplificada. E a questão dos vínculos que se criam dentro do ambiente acadêmico, universitário, é muito importante. Hoje eu tô carreira solo. Seja bem-vindo, faça parte com a gente. Porque... sentar umas cadeiras pra fazer com a gente. Pensei, eu cogitei. A gente já foi suas monitoras, Foi. né? Eu cheguei a cogitar semestre passado e nesse também cursar algumas disciplinas na turma de vocês. E eu tinha 2 companheiras que eram as cascas de bala da graduação. E pelas coisas da vida, a gente acabou cada uma seguindo seus caminhos. E, infelizmente, passei já um semestre só seguindo, tipo... vai, Lucas, tu por tu, se não deu certo, vai numa videoaula, procura uma doutrina com a linguagem mais simplificada, até você fixar bem. Porque você tá só ali, o ambiente acadêmico não é um ambiente fácil. A gente sabe, tem muitos bloqueios, tem muitas pedras que fazem com que o caminho se torne ainda mais complexo, né, de se caminhar. E quando você tá só, tem horas que você olha pro lado e pensa, meu Deus, eu vou dar conta? Realmente, eu e a Roberta, a gente fala que foi um encontro, porque a gente é muito próxima, até os professores falam que parece que a gente é irmã. Eu tinha que trocar as 2 faculdades pra encontrar a Yasmin. E aí a gente é muito próxima, desde o primeiro dia de aula a gente se aproximou e desde aí, graças a Deus, a gente nunca se afastou.
A gente teve alguns outros amigos que, infelizmente, foram para outros caminhos, mas a gente sempre teve juntas. Mas, assim, se você não tem essa rede de apoio, existe, na faculdade tem várias pessoas, professores, monitores, até outras turmas também que você pode pedir ajuda. Inclusive, o XOXO, ele surgiu nesse intuito de ajudar as pessoas, porque a gente faz muito resumo, tanto eu quanto a Roberta, e a gente E que ajudou muito. Nas disciplinas que vocês foram monitoras minhas, ajudou muito. A questão dos resumos que vocês mandavam. A Roberta, a Yasmin, desculpa, no semestre passado foi monitora de penal. E aí as questões que você mandava, pré-prova, ajudou muito. Inclusive, algumas chegaram a cair na prova, porque você fazia ali um compilado das questões de concurso. E isso, querendo ou não, ajuda muito. Porque quando você bate o olho na prova, que você tá familiarizado ali com aquele tipo de questão, até mesmo com a questão que estava parecida, semelhante. Porque as bancas, elas mantêm um padrão. E a partir do momento que você começa a entender o padrão das bancas, as questões elas ficam mais fáceis de resolver. Por exemplo, a gente vê muito que a FGV ela tem uma forma de escrever questões que são mais objetivas, né? Enquanto, por exemplo, a Sebrasp, CESP, né? Sebrasp, CESP, elas têm aquelas questões que elas têm mais umas pegadinhas. Então, quando você vai conhecendo as questões, que você vai estudando a banca, você consegue resolver qualquer questão daquela banca, porque você sabe a forma que eles estão se comunicando com você. Então, é uma parte muito importante também. Agora, eu queria saber de vocês como é que vocês lidam com os prazos. Você, na publicidade e propaganda, deve ter prazos muito mais apertados do que a gente do direito, que lida mais com a questão teórica. A publicidade e propaganda ela vai muito mais para a prática. E aí eu vi em alguns vídeos que você publicou da sua rotina que em uma determinada disciplina vocês fizeram um material publicitário para empresas reais. E aí trabalhar com empresas reais é muito desafiador por questão de tempo. Porque vocês precisam entender a dinâmica da empresa e muitas vezes é uma campanha para, sei lá, uma semana. E aí precisa correr, né? Não tem nenhuma campanha que já deveria ter acontecido e eles estão lá e cria aí, façam aí. Assim, na faculdade, todos os nossos clientes até agora, desde assim, primeirinho semestre, são clientes reais. Quando não é um cliente que os professores botam lá, uma empresa que eles escolhem, eles pedem pra gente escolher alguma. Então, todas são reais. E assim, nessas experiências eu descobri duas coisas. O mercado tem muita gente desorganizada. Tipo assim, gente grande, muito desorganizada. Que às vezes é só você chegar e falar, calma, respira, bota aqui no papel, me conta o que é que tu tá precisando e vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Que é só você falar isso que a pessoa, tipo assim, nossa, é verdade, né? Sendo que a gente precisa muito de organização, precisa muito da ajuda de outras pessoas também. E é um desafio essa questão do prazo, porque não depende só de mim. Tem coisas que em equipe a gente precisa de alguém para gravar, para editar, para filmar, para fotografar. Então, o que eu tento fazer é sempre montar equipes com pessoas que eu confio, pessoas que eu acredito que vão me ajudar nesse processo, que não vai ser algo que no final vai cair só para eu fazer sozinha. Manu edita aí, faz a apresentação. Mas eu também tenho em mente de que a gente está trabalhando com um cliente real. A gente sempre passa isso para a equipe. Gente, são pessoas reais, que isso vai impactar realmente a vida de outras pessoas. Então, vamos produzir isso, tentar produzir no prazo. E assim, não depende só da gente. Então, tem coisas que dá certo, tem coisas que vão falhar no meio do caminho. Mas é sempre tentar mesmo ter o máximo de organização. Então, deixar ali a equipe inteira bem alinhada, ou então, se é um trabalho solo, né, só você, ser realista com o cliente e falar, olha, meu filho, isso aqui não vai dar certo, não. Vai com calma aí. Exatamente. E hoje em dia, né, próximo ano eu me formo, e eu já tô com muito isso em mente. Se o cliente chega pra mim com uma coisa muito louca, eu falo, eu sou só só consigo fazer isso aqui. Nesse momento, você vai precisar de um investimento tal, se você quiser nesse período. Prazo. Então, tanto você... É um pouco de experiência também, porque você só consegue falar se aquilo vai acontecer ou não, se você souber se pode, né? Então, é isso. É ter experiência, trabalhar com pessoas que você confia, ser muito realista também com quem tá ali com você, quem pediu esse trabalho e, né, falar, olha, ou dá certo ou não vai. Então, é muito isso também.
Um pouquinho de experiência, um pouquinho de noção, um pouquinho de organização que dá certo. Com a gente do direito, essa questão de prazo ela é mais voltada para provas, trabalhos e até mesmo monitoria, né? Que vocês todo semestre estão aí com o processo de monitoria. E com o centro acadêmico. Para vocês, o que é o principal desafio em lidar com os prazos no centro acadêmico? No centro acadêmico, é aquela questão de que uma andorinha só não faz verão. Então, a gente costuma muito se dividir em equipes. Dentro do centro acadêmico, nós somos em 10. Né? Nós somos em 10. A gente tem um pouquinho de síndrome de eu posso fazer mais do que isso aqui. Mas aí a gente dá uma segurada, às vezes. Ano passado, a gente fez um evento muito grande aqui na faculdade. E vem aí a segunda edição. Se Deus quiser. Que foi o primeiro com júri, que é o Congresso Jurídico da FADAT. Ela é uma iniciativa do Centro Acadêmico, que foi muito bem abraçada pela instituição, pelos alunos, graças a Deus. E a gente reuniu nomes, né, do meio jurídico muito importantes. E isso era uma preocupação que a gente tinha muito, como a gente ia conseguir dar uma estrutura e como a gente ia conseguir dar uma segurança para essas pessoas comparecerem ao evento. Então, assim, foi um período ali de 6 meses de organização, né, para o Conjure. E como eu disse, a gente se dividiu em setores. E foi se dividindo em setores que a gente conseguiu entregar tudo que a gente esperava no evento e até mais do que a gente esperava também, né? Porque para mim, pelo menos, foi uma surpresa. Eu não imaginei que ia ter o destaque que teve, que foi a destaque estadual. Né? A gente teve a presença do Dr. Emerson Castelo Branco, que assim, eu acho que vai ser difícil a gente conseguir superar esse ano, mas a gente vai tentar. Tem spoiler, viu? Mas eu não vou dar. Vai conseguir. Eu acho que a gente merece um spoiler. Ai, vou pensar. Eu acho. Até o final, quem sabe elas soltam. A gente vai pensar. Pode soltar a data. A gente pode soltar a data. A data eu já tenho. Então não é mais spoiler. A data eu já tenho. Mas se Deus quiser, esse ano vai ser um evento muito bom também. A gente se dividiu entre equipes responsáveis por ornamentação, por hospedagem, por translado, né, de palestrante, pela adesão dos palestrantes, né? Na sala VIP. Pela sala VIP. Eu acho que foi a coisa que deu mais trabalho nesse conjure. Imagina. Eu acho que a gente chegava aqui de tarde, tinha que limpar a sala VIP, aí às vezes o palestrante já tava aqui, a gente limpando e ele chegando e a gente saindo com as coisas. E pra gente conseguir organizar, a gente se arrumava na sala VIP. Aí assim, um dia eu tava me arrumando, o palestrante entrou na sala, eu tô só terminando de fazer uma prancha no meu cabelo. Mas aí, tipo, ele entendeu, foram as meninas, elas foram super tranquilas, entenderam super bem. E assim, a gente conseguiu concluir tudo dentro do prazo que a gente colocou pra gente mesmo, né, na expectativa que as pessoas esperavam também. E foi muito bom, foi muito proveitoso. A gente só teve respostas boas. E esse ano vai ser melhor ainda, se Deus quiser. Acho que tem um prazo específico, Roberta, que a gente tem muita dificuldade, que é o prazo para entregar os trabalhos para correção. O Walter, ele sempre tem isso com a gente, porque a pesquisa acadêmica, né, ela sempre vai para muitas correções, né? A gente faz a primeira versão, a gente manda para o professor, que é nosso orientador, o professor Walter, sempre é ele que a gente escreve, porque desde o primeiro semestre... Corajosas. Desde o primeiro semestre, ele é o nosso orientador. E vai até o TCC, que a gente já brigou por ele. A gente já garantiu a nossa vaga no TCC. E aí a gente sempre tem essa dificuldade, porque são muitas correções que ele tem, graças a Deus o professor, ele sempre tem muita paciência com a gente. Mas geralmente a gente manda assim, a gente respira e fala, meu Deus, a gente nunca vai conseguir mandar. Eu vou contar uma coisa que aconteceu na nossa primeira mostra científica, que foi a que a gente ganhou. Foi na primeira? A primeira e a segunda, mas o que a gente viu o trabalho 2 minutos antes. Foi na segunda. Da Lei de Cotas? Foi. A gente escreveu um trabalho, na segunda mostra que a gente participou, a gente escreveu um trabalho que era voltado para a importância da lei de cotas no ingresso universitário, né? E aí foi para a primeira, eu estava viajando, a gente escreveu, submeteu para revisão portuguesa, né? A corretora corrigiu tudo certinho e a gente foi para os ajustes do Walter.
Fizemos os primeiros ajustes, precisava de mais alguns ajustes. Fizemos os segundos ajustes. E aí eu viajei. Eu achei que tava ok. Eu viajei. Aí eu tirei umas férias, né, no meio do semestre. E o meu telefone começou a tocar. E eu, gente, que é isso? Aí quando eu abri, era um monte de mensagem, ligação, que o Walter queria que a gente alterasse um monte de... Não, era um monte de coisa no trabalho, mas eram coisas que faziam a diferença. As regras da ABNT, que eu acho que é a nossa perseguição. E o Walter, ele não deixa passar uma Não deixa vírgula. passar um espaço. Não deixa. E assim, eu tava saindo de uma cidade pra outra, que eu ia fazer esse trajeto de ônibus e corrigindo o trabalho, tipo, escrevendo, né? Eu, a Yasmin e o Matheus, que é um amigo nosso, que ele estudava com a gente. E a gente submeteu, o limite era até nas 23h59. A gente submeteu às 23h57. E assim, no outro dia foi, briga do Walter em cima da gente, que a gente tinha que A ser. gente tem que aprender também, que foi um erro nosso. Foi um erro nosso, né? Mas que a gente na época tava muito Tinha muita preocupada. coisa, era na época do perto conjunto. da semana de provas. Era semana de provas, amiga. E teve a semana do direito também, Tinha pertinho. organizado. E aí, eu lembro que eu, a Roberta e o Matheus falamos, esse semestre a gente não ganha, não. Quando a gente ganhou foi a maior surpresa da gente. Eu fiquei bem assim também, porque no meu primeiro semestre, que eu cheguei a fazer metodologia científica com vocês, o meu trabalho ficou em segundo lugar na mostra científica. E era um trabalho em que eu olhava e dizia, não, isso aqui vou mandar porque tem que mandar. Mas zero expectativas. Quando saiu a relação dos trabalhos que foram premiados, que eu vi lá o meu, eu disse, olha, Eu Acho acho que tem eu não sei futuro se aí, você hein? é assim, mano, mas eu acho que esse é o grande problema do universitário. A gente não acredita na gente mesmo. Eu ia falar isso agora, que várias vezes também na Unifol tem competições internas, que a gente chama de indício, e os trabalhos que ganham competição interna vão pro Expocom, que esse ano aconteceu lá em Natal, na UFRN. E eu escrevi vários trabalhos junto com as minhas amigas e a gente não ganha não ganha nada. Chegou lá, tipo assim, a gente ganhou 3 trabalhos e a gente foi pra Natal. Mas também teve outra premiação do Prêmio Aboio, lá em Fortaleza. E eu e minha amiga, a gente colocou assim, e valia prêmio em dinheiro. Lá era um evento bem grande para o pessoal da publicidade. Aí eu escrevi o trabalho e falei, gente, se eu ganhar isso aqui é porque ninguém se inscreveu. É porque só eu me inscrevi. Aí eu cheguei lá, eu tava lá esperando, aí eu tava no shopping, vi que tinha um evento, fiquei lá, ganhei. Eu, gente, meu Deus, não acredito. Aí depois eu vou perguntar, moça, sou eu que me inscrevi, né? Aí ela, que nada, mulher, de um monte de gente inscrita no teu coisa. Eu acho que a gente passou por isso com o Comped, né? Porque o Walter, a gente tava de férias, ele mandou uma mensagem no nosso grupo. Vocês não vão submeter para o Comped, que o Comped ele é um congresso de pesquisa, né, da área do direito, que ele é nacional e internacional. Ano passado foi a 30ª edição e ia ser em Fortaleza. Aí eu, Walter, será que a gente tem capacidade? Porque De paz. eu tenho muito assim comigo, porque se eu não vou ser aquela pessoa, tipo, se não passar, eu acho que é até um problema. Ah, tudo bem, não era pra ser. Não, eu vou ficar, por que eu não passei? Tipo, o que eu podia ter feito diferente? E assim, aí, nas férias, eu e Yasmin, a gente vai escrever? A gente vai escrever? Ai, vamos. Aí a gente escreveu, né, sobre educação. Primeiro que, no que a gente enviou, a gente leu o edital, mas, né, leu as normas da ABNT, mas eu não sei o que aconteceu, porque a gente escreveu todo fora da norma da ABNT. E aí o Walter corrigiu, né, mandou pra gente, foi na semana que voltou às aulas. Amiga, eu lembro que não foi nem fora das normas, a gente escreveu no modelo da faculdade. Isso, a gente escreveu no Porque template aí da amostra. Mais fácil pra gente já tinha o modelo pronto, geralmente é o Walter que faz, que ele é um dos criadores da ABNT. Só que aí no modelo do Compet tinha algumas coisas diferentes. Aí a gente teve que reler o edital e adaptar pro Compet. Aí a gente submeteu, tipo, não, se não for, vai ser experiência pra gente aprimorar o que der errado e tudo mais. Eu não tava com muita expectativa, é tanto que eu não tava nem olhando o site do Comped pra ver quando ia ser o resultado das aprovações. Aí um colega nosso aqui da faculdade, o Francisco Céu, ele postou que tinha passado. Aí eu, meu Deus, saiu, vou olhar. Eu tava dentro do ônibus, vindo pro Conjure.
E aí, quando eu abri, aí eu sou um pouco ansiosa. Em vez de eu ir rolando a tela até chegar, né, lá na área do direito constitucional, ver se a gente tinha sido aprovado, eu pesquisei meu nome, tipo, Roberta. E o susto foi maior quando eu vi que tinha sido aprovado. Aí eu, não, deve ter outra Roberta Cavalcante, bom fim. Aí eu olhei, tinha o nome da Yasmin, tinha o nome do Walter. Eu disse, não, é verdade. Não é possível. Aí a gente foi uma experiência muito boa, muito boa. A gente passou 2 dias, né, em congresso, a gente conheceu pessoas de todo o país, professores, né, que vieram de fora também. Foi uma experiência muito boa. E, assim, serviu para a gente se provar, né, que a gente pode, que é possível. E a autossabotagem, ela acaba invalidando muita gente e fazendo com que a gente ache que as coisas não são possíveis. E aí, dentro disso, o que foi que motivou vocês na criação de conteúdo na internet? Porque a criação de conteúdo, para mim, na minha experiência, ela mudou completamente a minha questão de se expressar. Eu estava na inauguração de um escritório de uma amiga minha essa semana e ela me conhece, sei lá, menino velho correndo na rua. Aí ela, a mãe dela, a irmã, enfim, chegou pra mim e disse: nossa, tu é o Lucas, aquele menino tímido que ficava escondendo atrás do povo. E desde 2011, 2012, teve um boom de booktuber, criador de conteúdo de livro na internet. E isso me ajudou a perder a timidez. Só que a autossabotagem vai aparecendo ali nesse meu período de criação de conteúdo pro YouTube e faz com que eu perca o hábito da leitura, faz com que eu perca o hábito de criar o conteúdo. E isso é algo que eu sinto muita falta. Às vezes ali eu consigo fazer vídeos curtos para montar um story vlog, que hoje é o auge, é o story vlog, mas às vezes a procrastinação, a autossabotagem, não vou fazer não, ninguém vai consumir isso aqui. E aí, para vocês, qual é o principal desafio na criação de conteúdo? São tantas camadas, assim, disso. Porque eu tento, às vezes eu finjo, não tô vendo nenhum desafio, não tô enxergando, pra poder ter a minha saúde mental em dia, assim. Mas isso da autossabotagem é muito verdade. A gente passou aqui meia hora falando sobre isso. Porque a gente, às vezes, pensa justamente, não vou fazer não, ninguém vai ver. Aí se eu fizer, aí já começa a surgir vários pensamentos. Se eu postar e alguém comentar disso aqui, se alguém falar que não gosta, Gente, são inúmeras opções. Aí eu sempre volto assim, Manuela, gostando. Sempre vai ter alguém que vai gostar, que vai ver o teu conteúdo como uma super inspiração. E sempre vai ter alguém que vai pular, tipo, não vai gostar, não vai assistir. Então, se eu ficar sempre focando na parte ruim, na parte de eu não consigo, eu não vou fazer, você não sai do canto. Então, eu sempre penso, isso vai me trazer benefícios, eu gosto de fazer, e justamente isso que você falou. A criação de conteúdo muda a nossa forma de se expressar. Hoje em dia, tipo, eu amo chegar nos cantos, eu já vou tirando fotos, já penso em como editar, já vou botando coisinha. Então, realmente, é uma coisa que faz parte de mim. E no curso, o pessoal pergunta, mano, tu vai seguir em que área do curso? Vai trabalhar com internet? Ou vai seguir no curso? Eu digo, gente, não sei. Só sei que criar conteúdo, tirar foto, editar vídeo, falar, assim, comunicar, faz parte de mim. Então, nem que eu não viva de ser influencer, nem que eu não me torne, assim, milionária com a internet, é algo que eu gosto de fazer, que eu faria nem que eu não ganhasse nada, porque eu gosto, e eu acho que a gente nunca se sente mal depois que a gente vê, ainda bem que eu postei. A gente nunca se arrepende depois que a gente posta, depois que a gente vê. Então, é isso. De desafio maior em questão da autossabotagem, realmente é você respirar e se colocar no agora e pensar, essas coisas que eu tô criando na minha mente, eu só criei na minha mente. São só minhas projeções aí, então vou seguir. Problema pra Manu do futuro. Problema do futuro. Então, é isso, é ver que isso faz parte de você e que sempre vai ter alguém que vai gostar, que vai aplaudir, e sempre vai ter alguém que não vai interessar. Da mesma forma que eu tenho certeza que a gente vê conteúdos que a gente não gosta e conteúdos que a gente gosta. Então, é isso, sempre ter em mente que continua, que no final você não vai se arrepender daquilo que você criou, você não vai deixar de, nossa, eu odiei esse vídeo, você sente vergonha que ia apagar, mas é isso, é uma fase da tua vida, é um momento que tu tava e tá ali, tá registrado. Eu acho que eu e a Roberta, a gente não entrou
para o Instagram de estudo com o principal objetivo de mostrar mais a nossa vida mesmo, mas de passar informação. Acho que chegar a informação sobre o direito é muito difícil. Muita gente tem dificuldade de entender, principalmente na área civil. Não, só completando, na questão de chegar em uma linguagem simples, que as pessoas consigam entender sobre o que é aquilo, né, que a gente está falando. Então, às vezes é um post sobre uma lei nova, publicação sobre uma mudança na Constituição que a gente faz, né? O principal objetivo foi esse. Depois que a gente chegou e falou, tá, vamos postar sobre nossa rotina de estudos também, porque na faculdade a gente também já fazia esses resumos, que são, pelo menos, a gente passava para alguns dos nossos amigos, e aí colocamos no Drive para disponibilizar para as pessoas aqui da faculdade mesmo. A gente deixa lá e algumas pessoas têm um link na bio e as pessoas vão lá e pegam. E a gente sempre está atualizando a cada semestre, quando a gente termina. Então, tá ali, foi esse o principal objetivo. Então, agora que a gente tá voltando, é que a gente vai focar mais nessa parte do dia a dia, da nossa rotina mesmo, que é tanto a minha rotina da Roberta é muito diferente. Eu digo que a Roberta é uma guerreira por vir todos os dias de outra cidade. Às vezes a gente nem se fala. Ela vem todos os dias de outra cidade. Então, chega em casa muito tarde. Então, eu acho que ela não mostrar isso, e quanto isso é difícil, mas quanto ela consegue todos os dias fazer isso, eu acho que é quase um crime que você faz com as pessoas, porque é possível, você consegue, e você pode mostrar para muitas pessoas que elas conseguem também. Assim, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito ensinando, e eu gosto muito de compartilhar o que eu sei, porque para mim conhecimento é compartilhado. A partir do momento que a gente quer guardar alguma coisa pra gente, a gente tá sendo egoísta com o mundo. Assim, eu tenho muito isso comigo. Então, o XOXO, ele também surge, como a Yasmin disse, ele surgiu com esse intuito de compartilhar informação. E, assim, nós somos cientes dos nossos privilégios. A gente tem acesso a uma educação de qualidade, a gente tem acesso a uma plataforma de estudos fora da faculdade, e muita gente não tem acesso. E a gente viu com a pandemia, né, o quanto isso desestabilizou. As pessoas diziam que a gente estava todo mundo do mesmo barco, mas não era verdade. Então, a forma como a gente, né, produz, né, a questão dos conteúdos, a gente faz os resumos, os fichamentos, e a gente disponibiliza, também já é uma maneira de assegurar um direito básico, que é a educação, né, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né, a boas condições de estudo. Então, é uma forma, né, da gente compartilhar, da gente fazer a nossa parte, né, enquanto cidadão, de fazer com que isso chegue a todo mundo. E, assim, não foi com grandes ambições, né, que a gente criou o Instagram. Era só nesse sentido mesmo. E aí um foi falando para um, que foi falando para outro, que foi falando para outro. E, assim, foi criando... a gente conseguiu, né, eu acho que para nossa inconstância lá, a gente criou até uma comunidade boa e fiel, né? E é isso, que a gente consiga, né, utilizar cada vez mais, né, para conseguir levar a outras pessoas, né, esse acesso, né, mais igualitário, que é muito pouco, é até redundante, né, falar muito pouco, mas que é pouco e que a gente possa fazer com o pouco que a gente tem. E eu queria saber de vocês quais são as metas de vocês pro futuro dos perfis de vocês. Manu hoje tá no Instagram, TikTok, YouTube vai voltar. Pretendo. Já profetizando aqui, mano. A gente joga pro universo, Gente, o universo trabalha. Eu tô que nem ela. Será que eu conto um spoiler? Conta. Conto pra vocês, no off. E aí, vocês também, né, estão com o centro acadêmico aí prestes a uma segunda edição de Conjure, que eu acho que eles merecem. Eu já sei a data, mas acho que eles merecem saber também. E também queria saber dos planos que vocês têm dentro dos perfis de vocês. As meninas têm um perfil único, mas ministrado por 2 pessoas, e que acaba tornando diferente se uma mostrar a rotina e a outra for comunicar a rotina dela. Diferente da sua rotina, que as pessoas estão ali porque querem ver a Manu e o que ela tá ali fazendo, a aula de yoga dela, a aula de polidense dela. O produto que ela usa no cabelo.
as capinhas da GoCase, porque é outro ponto que tô jogando também, que vai vir parceria pra vocês. Uau! Mas e aí, o que é que vocês pretendem, né? Os próximos passos dos perfis de vocês? Assim, os planos são muitos, mas eu acho que um resumão de tudo é que cada vez mais as pessoas que cheguem até o meu perfil e, enfim, que queiram me acompanhar, sejam pessoas que gostam genuinamente daquilo que eu produzo. Tipo assim, criar uma comunidade de pessoas que não são minhas fãs 100%, não, mas pessoas que gostam daquilo que eu transmito, que percebem o que eu gosto de comunicar e que têm, assim, afinidades parecidas com as minhas também. Então, o pessoal fala, ai, mano, tu quer ter 1 milhão de seguidores, quer ter 30 mil seguidores, igual a Virgínia. Sim, gente, eu queria só que as pessoas gostassem de ver o que eu produzo, que inspirassem essas pessoas e que eu pudesse transmitir o que eu quero transmitir, né? Que é a minha rotina, que por mais que o nosso dia tenha 1000 coisas, a gente pode separar ali um tempinho pra trabalhar a nossa saúde mental, trabalhar o que a gente gosta, ter um tempo ali pra fazer uma yoga, pra ir num surf, enfim. Ali adaptar a nossa rotina pra fazer coisas que façam bem pra gente. Não só, vou começar o surf porque a Manu faz. Não, mas faz sentido pra você? Então, é isso de meta. Eu também quero crescer mais no curso, né, de publicidade. Hoje em dia eu sou muito feliz com todo o networking que eu já criei lá, porque eu cheguei em Fortaleza, assim, eu não tinha amigos, não tinha ninguém. E hoje em dia eu tenho conexões muito legais com muitas pessoas, tenho um networking muito legal. Já participei de coisas muito importantes pra mim. Então, eu quero me conectar mais ainda com essas pessoas, fazer com que as minhas redes sociais mostrem quem eu sou de uma forma, assim, transparente, verdadeira, e que as pessoas que estão lá sejam pessoas que gostam disso também. Então, é isso, já pra agora. Assim, o nosso objetivo principal é realmente tentar ser mais constante, que a gente realmente não é, né? Mas a gente vai tentar ser mais constante e que o XOXO ele continue com o intuito que ele surgiu, né? Que é facilitar o acesso à educação, à informação, principalmente, e que a gente consiga sempre usar uma linguagem clara para falar com as pessoas. É porque tem muito aquilo no direito, tem muito aquilo do juridiquês. E eu acho que o perfil de vocês é realmente isso, simplificar. No material que vocês, que eu já consumi de vocês, seja no Instagram ou os resumos do Drive, é simples. Chega ali a beirar um Kleber Maçom. Um dia a gente chega no nível de chega logo, simples, não, sem termos rebuscados. E é realmente isso. Hoje, a principal barreira do direito é o juridiquês. Sim. Porque muitas vezes a pessoa que está lá no interior, que é agricultor, que não é letrado, pega um processo, ou então até mesmo escuta do advogado. Chega até a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública, ele também age dessa forma, né? Tentando simplificar as situações e não entende Às vezes aquilo. não sabe nem onde é a Defensoria Pública da sua cidade. Às vezes é só essa informação que a gente quer passar, entendeu? Você pode... eu quero entrar com processo, mas eu não sei como. Não tenho dinheiro para pagar um advogado. Tem a Defensoria Pública, você pode ir lá. Então, essas pequenas informações que às vezes as pessoas... É tão simples, mas é uma informação que às vezes não tá chegando. Não tá E necessário. me intrometendo aqui, e o que ele falou. Eu, Manuela, como assim, uma pessoa leiga do direito, conheço direito porque a família do meu namorado é do direito, minha irmã mais nova faz direito. Mas eu só imagino um livro grande, esses termos aí, essas coisas que a pessoa fala, eu, meu Deus, meu filho, repita, não entendi. Então, muito bonito esse projeto de vocês, e muito legal também, me deu até vontade, assim, vou ler os resumos das meninas, porque é isso, eu acho que simplificar, hoje em dia, é o que precisa. E realmente isso. Cada vez mais as pessoas de outra realidade chegam na faculdade e muitas vezes se decepcionam porque não conseguem acompanhar. Então, muito, muito, muito legal, gente. Adorei. Se o Cassius estivesse aqui, ele dissertava aí umas 2 horas sobre isso. Mas é muito importante essa questão de tornar mais simples. A gente, por trabalhar na parte de comunicação, você estudar na área, trabalhar com isso, a gente sabe o quanto é complicado a gente traduzir o que a empresa quer para o público que ela tem. Muitas vezes a empresa quer o show da Madonna em Copacabana.
E a empresa e o público dela não é o público que vai consumir o show da Madonna em Copacabana. Então, essa linguagem simples, ela perpassa também a área da comunicação. E é algo que às vezes não, quase sempre, nas campanhas de vestibular daqui, pelo menos as duas que eu já participei, é algo que a gente bate muito. Isso vai comunicar? Isso vai atingir o estudante de ensino médio que está saindo agora, concluindo o terceiro ano? Isso vai chegar em quem já tem uma graduação e que está buscando uma segunda? Ou quem parou por algum motivo e quer retomar? Então, são vários pormenores que acaba trazendo também essa vivência que a gente tem do direito para a área da publicidade, que é como comunicar. Exatamente. E a gente também tem que ter a sensibilidade de falar para o cliente assim, de forma educada e mostrando os fatos. Assim, às vezes o cliente quer comunicar tal pessoa, tal público, e você fala, não, baseado nisso, o melhor caminho é esse aqui. Então, é ter essa sensibilidade, essa experiência, essa percepção de que, às vezes, o que o próprio cliente quer não é aquilo ali, não é o melhor para ele. Então, tem que ter todo esse alinhamento com o cliente e também ter esse olhar de enxergar, será que isso vai dar certo mesmo? E é muito importante ter essa experiência de se colocar no lugar do outro também, porque a gente aqui tem nossa vida, a gente consome nossos conteúdos e pensar, será que o público que esse cliente quer chegar, ele iria gostar do mesmo tipo de vídeo que eu assisto? Será que ele ia gostar do mesmo tipo de música que eu ouço? Então, é ter essa sensibilidade de perceber, né, como é, de se colocar no lugar do outro também. Só pra finalizar e complementar o que a Roberta falou, eu acho que tanto meu quanto dela, o nosso grande objetivo é perder essa timidez que a gente tem, embora não pareça, a gente é muito tímida, tanto eu quanto ela. Só que a gente tem que entender que vai ter gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, vai ter gente que não vai se adaptar ao nosso método e tem outras pessoas que não, que vão se inspirar e outras pessoas que não. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a se inspirar na gente, mas a gente tá ali só pra mostrar. Se deixar, a gente conversa aqui 2, 3 horas. Queria muito perguntar muito mais coisas, mas para não prolongar ainda mais o nosso papo, queria agradecer cada um de vocês. Manu, eu vi que tava na terrinha, eu disse, agora é o momento, vamos startar, bora falar. E aproveitou e deu certo, viu? Exato. Assim que eu vi, eu disse, mãe, sexta-feira a gente vai lá. E aí, queria agradecer também vocês, meninas. A gente vai conversar aí projetos futuros. Spoilers. Contem o spoiler. Ai. A data. Ai, Passa nosso data. presidente pode matar, gente. Não, mas ele alivia depois. Então, vamos deixar essa responsabilidade da mão do Luca. Pode falar. Pode tá? falar a data. Ai, vocês me quebram, não lembro de cabeça, não. Tá, vai ser em outubro, Começo de outubro, né? É, Começo de outubro. comecinho. Isso aí eu lembro. Mas, muito obrigado, tá? É um prazer trocar experiências com pessoas que eu admiro. Vocês conheci aqui na faculdade. E a admiração cresce a cada semestre, porque a gente vê o empenho de vocês, a gente vê a paixão que vocês têm pelo curso, pelos projetos que o Centro Acadêmico desenvolve e também, claro, pela instituição. E Manu, conheci há uns 2, 3 anos no TikTok. E a partir disso, fui pro perfil do Instagram e desde então tô lá todo dia no Story, consumindo seu conteúdo. Admiro muito. Parabéns pelo seu trabalho nas redes sociais. E para você que tá nos assistindo, esse é só o primeiro de uma série de episódios sobre o Bora Falar, que vou trazer para vocês sobre conteúdos diversos e com essa pegada leve que foi essa nossa conversa. Muito obrigado, tá bom? A gente que agradece. Obrigada. Com certeza. Muito obrigado, né, pela Muito lembrança, obrigada. pela oportunidade também. Por confiar, né, na gente. Uhum. E eu vou estender um pouquinho. Manu, se quiser vir pro Conjure com você, Isso, seu com namorado, certeza. fala faz direito, pode vir. Convidadíssima. Olha, Mas a irmã já... Que faz direito a também. pulseira a gente consegue. Eu me ajeito com a tesoureira depois, viu? Tesoureira é nossa amiga. Já recebeu aí as cortesias, hein? Então é isso, pessoal. Para você que assistiu até o final, agradeço a audiência e até o próximo Bora Falar.